Continuando o capítulo de apresentação de antígenos, vamos agora prosseguir. Então vamos lá. O que a gente tinha visto era como é que os linfócitos vão reconhecer os peptídeos. Mas, quando o micro-organismo entra, ele não traz suas proteínas em forma de peptídeos. Ele traz as proteínas bacterianas, da bactéria mesmo. Então, existe um processamento para transformar essas proteínas bacterianas em peptídeos, para serem capazes de se conectar ao MHC e serem lidos. É isso que a gente vai ver agora. Primeiro processamento para o MHC classe 2. Primeiro passo, então, a ingestão do antígeno, porque como a gente falou, MHC classe 2 está relacionado aos linfócitos CD4 e eles vão ser lidos dentro dos vacúolos. Então, vamos lá. Ingeriu o antígeno, fez a fagocitose, não só fagocitose, pode fagocitar, pode pinocitar, no caso de substâncias mais fluidas, e endocitar se precisar de um receptor. Quem são as células capazes de fazer essas ações? Células dendríticas, macrófagos e células dos linfócitos B. Um exemplo aqui está um linfócito B. O linfócito B facilmente consegue pinocitar. Aqui é só a estrutura para mostrar que são os receptores do linfócito B, que nada mais que são anticorpos na superfície. Então, ele tendo feito essa pinocitose, vai formar um fagossomo que se junta com o lisossomo para formar o fagolisossomo. Isso tudo a gente já tinha visto. O que é novo aqui? Vamos lá, o que é novo? Então, o MHC, o locogênico do MHC, vai ser traduzido para fazer a formação do MHC classe 2. Só que, como a gente falou, o MHC classe 2, ele vai ter atuação dentro do fagossomo. Então, quando ele é construído, é colocado nele um clipe, que é uma estrutura constante, uma cadeia constante, que fica ocupando o assoalho desse MHC, para que, quando ele passar pelo citoplasma, ele não encontre outros peptídeos. Então, o MHC, junto com o clipe, até chegar no fagolisossomo. Pronto. Chegou no fagolisossomo, se ele encontrou um peptídeo que ele é capaz de se ligar e construir uma ligação forte, então vem uma proteína chamada DM e vai retirar esse clipe e colocar esse peptídeo no lugar. Nesse momento, vai acontecer uma estabilização bem forte do MHC e ele vai ser levado à membrana. Se ele chegar ao fagolisossomo e não encontrar essa estrutura, esse peptídeo estável, ele vai ser degradado. Simples assim. Para o MHC classe 1, que tá 2 é 1, para o MHC classe 1 é um pouquinho diferente. O MHC classe 1, como a gente falou, está relacionado às células CD8. E aí, então, ele vai reconhecer essas proteínas que estejam no citoplasma, peptídeos, na verdade. Como é que vai acontecer? Podem ser proteínas virais, proteínas que venceram o vacúolo, porque tem mecanismos de evadir o vacúolo, ou mutações do próprio DNA, que trouxeram proteínas que são nocivas de alguma forma para a gente. Todos esses vão ser alvos de destruição. Como é que vai acontecer? Aqui a gente tem a proteína. O primeiro passo é desdobrar essa proteína e depois marcar ela com essa estrutura que é a ubiquitina. Depois que ela é marcada, ela vai em fila entrar no proteasoma, que é uma estrutura, uma organela, que vai degradar e transformar em peptídeos, aqui os peptídeos. E esses peptídeos, então, no citoplasma, vão se conectar a uma estrutura chamada de TAP, que vai estar agarrada ao retículo endoplasmático. E por que isso? Porque o MHC vai ser produzido e retirado no núcleo, e aí quando chegar aqui uma tapazina, vai levar ele a esse retículo para se encontrar com os peptídeos do TAP. Se encontrado peptídeos que fazem uma estabilização, ele vai para a membrana. Então, a estrutura é um pouquinho diferente porque, como está perdido no citoplasma, eles precisam se encontrar, se conectar. E o MHC, ele, vai ficar ali perto do núcleo. Vamos lá. Algumas outras questões que podem acontecer também. Pode acontecer uma apresentação cruzada. O que acontece? É a capacidade das células dendríticas de apresentar um antígeno que não é dela mesma. Como assim? Às vezes, são infectados por vírus células que não têm capacidade, células que não têm maturidade para ativar a resposta da imunidade adquirida.
Então, o que vai acontecer? A célula dendrítica vai englobar essa outra célula que está imatura e vai conseguir dela mesma extrair os peptídeos para poder chamar os linfócitos através do MHC. E nesse sentido, ela consegue chamar tanto os do tipo CD8 quanto os do tipo CD4. Elas têm essas duas capacidades. Ao não ser que a pessoa já tenha uma memória. Se a pessoa já tem uma memória anterior, então o CD8 maduro consegue agir sem a mediação das células dendríticas. E aí elas não vão ser necessárias. Então é a apresentação cruzada porque são antígenos que não entraram exatamente na célula dendrítica. Foi englobado de uma outra célula. Realmente está relacionado a uma resposta viral. E pode, então, de novo, chamar tanto as células CD8, que o MHC delas estão presentes em todas as células nucleadas, quanto o CD4, que tem o MHC presente só nas células apresentadoras de antígeno. Vamos lá. Terminando umas outras considerações. É importante saber que existem no micro-organismo uma série de peptídeos. Todos eles são formados, mas nem todos se ligam ao MHC. Os que se ligam são chamados de imunodominantes. Eles têm a capacidade de se ligar ao MHC. E às vezes a pessoa pode não ter nenhum MHC capaz de se ligar. E aí não vai deflagrar uma resposta da imunidade inata. Além disso, as células APCs, as apresentadoras de antígenos, têm outras funções, como a função dos coestimuladores, que é de ativar as células T. Então, não só apresenta, como ativa a função das células T. E agora, para finalizar, a gente falou bastante de linfócitos T, porque é um mecanismo bem específico. Agora vamos falar dos linfócitos B. Eles são relativamente mais simples, porque quando o linfócito B ele diretamente reconhece o antígeno aqui na sua superfície, num anticorpo, né, que está conectado a ele vai se tornar meio que uma máquina de produzir anticorpos. Ele vai se diferenciar desse CD8 maduro para um efetor, e aí vai jogar os anticorpos. Uma estrutura que pode ajudar ele nesse processo são a FDC, que são as células dendríticas foliculares, que têm a capacidade de apresentar o antígeno para essas células, para esses linfócitos B, e normalmente apresentam antígenos que estão cobertos, seja por opsoninas, como do complexo do C, né, o C3b e tal, ou coberta por anticorpos também, mas de qualquer forma ajuda no reconhecimento. E existe ainda um grupo bem pequeno e bem específico de células T, que são as células TNK, que vão fazer o reconhecimento de lipídios que tenham sido expostos pela CD1.